Tem uma mentorada que logo que iniciou no método Escalando na Físio, ela fazia parcerias com algumas blogueiras da cidade dela. Então, as blogueiras tinham 200 mil seguidores, 300, 500 mil seguidores. Então, ela atendia essas blogueiras, as meninas divulgavam o trabalho dela, ela tinha uma baita estrutura, uma estrutura super bonita, super legal, e ela dizia que apenas aumentavam o número de seguidores nas suas redes sociais, aumentavam o número de curiosos se interessando pelo serviço dela, perguntando o preço da sessão, onde ela atendia, como ela trabalhava e no final absolutamente nada virava, nenhum novo paciente. Até ela aprender pelo método a dar um direcionamento para o agendamento e para o fechamento de um plano de tratamento. Esse é um exemplo perfeito que você pode ter as melhores mídias com você, inclusive influencers que geram resultados para outras empresas, mas podem não gerar caso o seu posicionamento, marketing e vendas não estejam alinhados. Você vai literalmente perder tempo e bater na trave. Eu mesma, em 2017, eu já usava as redes sociais para fazer a divulgação do meu serviço. Todos os dias eu aparecia nos stories, compartilhava casos clínicos, fazia postagens no feed, contratava inclusive uma empresa de marketing nessa época. Eu me descabelava para fazer propaganda. E eu literalmente chovia no molhado, eu não conseguia entender o que exatamente eu fazia que não virava pacientes, não trazia pacientes particulares. Hoje, eu olho para trás e nitidamente eu enxergo o meu desajuste na comunicação. Eu falava muitos termos técnicos, inclusive, eu falava de artigos científicos para paciente. Eu tinha vergonha de vender o meu serviço, eu não acreditava na minha própria capacidade. Então, quando eu precisava cobrar o paciente, eu até evitava olhar no olho dele. Enquanto falava de valores, eu baixava a cabeça. E ainda nessa época eu me baseava no preço da concorrência. Não me sentia segura com isso. Eram muitos desajustes. Eu duvidava real da minha própria capacidade em entregar resultados para esses pacientes. Quando eles me ligavam dizendo que ainda doía muito depois da primeira sessão, né? Isso já 1, 2 dias depois, eu me perguntava o que eu tinha feito de errado. Era um erro atrás do outro, afastando esses pacientes particulares. E por fim, eu vou contar para você o caso de uma mentorada que, inclusive, se formou na pandemia. Ela fez vários cursos à distância, o que fez ela duvidar da própria capacidade quando então ela estava na frente de um paciente para atendê-lo. Ela não se sentia segura, tinha vergonha ao cobrar, na verdade, nem sabia vender um plano de tratamento. Então, ela falava aos pacientes que tinham dor ciática, eles iam lá, faziam uma sessão e ela orientava eles fazerem exercícios em casa a cada 3 horas, até então que essas dores passassem. E ela não vendia mais sessões porque ela não sabia estruturar um plano de tratamento. Então, ela mesma afastava os pacientes particulares dela. Inclusive, ela já chegou a me perguntar o que eu achava, isso bem no começo ali da mentoria, né? Dela baixar de R$ 150 para R$ 90 para ela ter mais pacientes. Um erro vai levando ao outro, porque se ela duvidava da própria capacidade, fazia divulgação na internet, usando termos técnicos, e aí um ou outro paciente se interessava pelo serviço dela, mas ela não sabia vender, ela afastava os pacientes da agenda dela. E acabava então que esses pacientes faziam uma sessão e não voltava mais. Para alguns casos pode até ser suficiente, mas para a maioria dos pacientes com lesão, traumas, dores, é importante um plano de tratamento de 4, 6 ou 8 sessões. E ela só foi aprender a elaborar um plano de tratamento quando começou o método.